Hoje o nosso podcast se baseará na cartografia e sistemas de informação geográfica. Portanto, os temas que serão abordados hoje serão: primeiro vamos falar da evolução da cartografia nos tempos modernos. Depois vamos falar das análises espaciais feitas dentro de software e sistemas de informação geográfica. Existem três tipos de análises espaciais mais utilizados nos sistemas de informação geográfica. Temos, por exemplo, a análise buffer, temos a análise overlay e temos a análise por topologia. Eu sou Rosário Dilo, cofundador e formador da TopoGIS. Podem me encontrar no Facebook com o nome de Rosário André Mabuzo Dilo. Avancemos. A cartografia evoluiu muito. Evoluiu tanto que, antigamente, para você produzir cartografia ou elaborar uma carta ou um mapa, tu tinhas que ter vários utensílios, como transferidores, réguas, papel, caneta, estiradores, mapas. Isto era uma altura em que, para produzir a cartografia, levava muito tempo e era muito cansativo, logicamente. Por exemplo, os estiradores são aquelas mesas no sentido vertical, por exemplo, quem vai atualmente mesmo em muitas faculdades de arquitetura usam estiradores, onde eles posam o papel que é para poderem conceber então o projeto. Logo, essa técnica de elaborar cartografia é muito antiga, então nós designamos ele por cartografia analógica. Houve depois um avanço em que, depois deste período, começou-se a utilizar computadores, softwares da linha CAD, como por exemplo o AutoCAD, arquivos digitais, plotters para fazer a impressão dos documentos. Os arquivos digitais, por exemplo, atualmente as cartas topográficas, mesmo as do Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, já estão em formato digital, né, que é para as pessoas poderem utilizar nos computadores. Mas ainda nesse período, para produzir a cartografia, não existia softwares próprios da linha dos sistemas de informação geográfica conforme estamos a utilizar agora. Portanto, muitos técnicos que tinham que produzir cartografia utilizavam softwares da linha CAD, que é para poderem elaborar os mapas que antigamente só eram elaborados de forma analógica. Neste contexto, este tipo de cartografia podemos designar ele de cartografia digital. Hoje houve um avanço que já se usa internet, softwares de sistema de informação geográfica, base de dados, edição de dados, gestão de dados, planeamento, acesso aos dados, dados brutos, modelação, análises espaciais e, logicamente, que usa-se a fotogrametria, que é para poder fazer a obtenção da fotografia aérea de uma determinada zona em que nós queremos produzir a nossa cartografia ou a conceber um sistema de informação geográfica. As bases de dados facilitam quando nós queremos fazer a integração das informações que existem numa base de dados externa para o software de sistemas de informação geográfica. Os softwares de sistemas de informação geográfica trazem tabelas de atributos que são desenhados para trabalhar unicamente dentro de softwares. Portanto, para tu preencher as informações nas tabelas de atributos, tu preenches e depois só podes salvar ele em formato shapefile, que são arquivos que não suportam tanta informação. Se nós tivermos que conceber, por exemplo, um projeto de sistema de informação geográfica para a ENDE, que é a empresa de distribuição de energia, por exemplo. A ENDE tem muitos clientes e guardar as informações desses clientes todos num arquivo geoespacial como shapefile, SDF ou outro, chega a ser um risco. Por isso, há necessidade de salvar essas informações nas bases de dados, que geralmente podem ser salvos em bases de dados geográficas, quando nós estamos a trabalhar com softwares de sistema de informação geográfica, ou as outras bases de dados convencionais, e depois podemos fazer essa integração dentro do software de sistema de informação geográfica. Atualmente, a fotogrametria digital também já é utilizado drones, que é para poder obter as fotografias aéreas de uma determinada zona em que nós queremos produzir a cartografia. Antigamente, tinha que ser usado os voos convencionais, né, que era incorporado uma câmera aérea fotográfica para fazer então a obtenção da fotografia da zona em que nós queremos trabalhar. Com os drones, por exemplo, aqueles projetos em que não necessita, ou melhor dizendo, as áreas não são tão extensas que o drone não consegue fazer um voo sobre o mesmo, então podemos utilizar os drones. Aqueles projetos em que, por exemplo, tem que fazer a cobertura de um país todo ou de
é uma província, então neste contexto muitas vezes são utilizados os voos convencionais. Os drones vieram então facilitar, que é para que aquelas pessoas que precisavam de fotografias aéreas para conceber um projeto de uma determinada zona, pudessem então avançar com seus projetos sem precisar de voos convencionais, cuja obtenção das fotografias geralmente existe outras burocracias que é para fazer o próprio sobrevoo. Logicamente que com os drones também já está a se elaborar regulamentações que é para poder então se fazer o voo com os drones, mas chega a ser muito menos dispendioso quando você tiver que fazer um projeto, vamos supor, do campo universitário e precisas obter as fotografias aéreas daquela zona. Para você produzir o sistema de informação geográfica, logicamente que você precisa de dados do tipo raster, que são mesmo as fotografias aéreas que podemos mencionar. Além das fotografias aéreas, também podes utilizar cartas topográficas, né, em formato digital, podes utilizar imagens de satélite. As imagens de satélite, para você poder obter, existem N fontes. Por exemplo, tu podes obter as imagens de satélite a partir do Google Earth, que na realidade existem também políticas de privacidade para o uso das imagens de satélite que você obtém a partir do Google Earth, no caso de produção de cartografia. Podes obter fotografias aéreas de outras fontes. Por exemplo, existem empresas como a Digital Globe que vendem imagens de satélite e tu podes comprar e conceber então o teu projeto. Isto é o que se faz hoje. Logo, a cartografia atualmente é feita baseado ou dentro de um software de sistemas de informação geográfica. Conforme eu disse, iríamos também abordar sobre as análises espaciais. Por definição, a análise espacial é o processo de aplicar técnicas analíticas a dados geográficos referenciados para extrair ou gerar uma nova informação geográfica. Isto é, na realidade, tu quando queres fazer uma análise espacial, tu queres ter uma nova informação geográfica. Logo, tu tens que utilizar as ferramentas dos softwares de forma a você poder obter essa informação. Em poucas palavras, a análise espacial é um processo que permite que você responda a perguntas sobre dados geoespaciais. Logo, por exemplo, vamos supor, nós tínhamos um caso, um exemplo que eu posso dar, de uma análise espacial. Já tinha mencionado no princípio que os 3 tipos de análises espaciais mais utilizados em sistema de informação geográfica são a análise buffer, a análise overlay e a análise de topologia ou de rede. Vamos passar agora para um termo que é usado muito em sistemas de informação geográfica: interoperabilidade. Na realidade, esse termo é a capacidade que um software tem de poder abrir informações, ou melhor dizendo, abrir dados de outras fontes. Podemos dar um exemplo. Existe o Adobe básico que a maioria das pessoas usam, mas existe o Adobe profissional, em que este próprio software, que é o Adobe Pro, consegue abrir arquivos não simplesmente em PDF. Ele consegue abrir arquivos do Excel, consegue abrir arquivos Doc, né, que é os arquivos do Microsoft, do Word, consegue abrir imagens, né? Esta capacidade que o software tem de conseguir abrir dados de outras indústrias é que nós chamamos de interoperabilidade. Logo, os softwares de sistema de informação geográfica têm que ter capacidade de abrir arquivos de outras indústrias. Por exemplo, todo software de sistema de informação geográfica tem que poder abrir raster. Raster, conforme eu disse, geralmente são as imagens que podem ser fotografias aéreas, imagens de satélite ou um mapa digital, né, escaneado. Todo software de sistema de informação geográfica tem que ter a capacidade de abrir esse tipo de arquivo. Ou melhor, um software de sistema de informação geográfica tem que poder abrir arquivos geoespaciais como vetor e raster, tem que poder abrir bases de dados espaciais ou convencionais e tem que poder abrir arquivos web, ok? Todo software de SIG, se não poder abrir 3 tipos de arquivo, logicamente que chega a ser um grave problema. Antigamente, quando começou a se construir o software de sistema de informação geográfica, logicamente que havia muitos tipos de arquivos que os softwares não abriam. Portanto, tu tinhas que converter esses dados para um outro tipo de extensão que o teu software pudesse abrir. Só que isso fazia com que perdesse muita informação.
Por exemplo, um software de sistema de informação geográfica falando em interoperabilidade tem que poder abrir arquivos ou ficheiros shapefile, né, que é um arquivo nativo mais utilizado, o arquivo geoespacial mais utilizado, que é o shapefile da Esri. O sistema de informação geográfica tem que poder abrir arquivos tab, que são ficheiros do MapInfo. O software de sistema de informação geográfica tem que poder ler Geodatabase, que é um tipo de ficheiro da Esri, uma base de dados, né? O software de sistema de informação geográfica tem que poder abrir arquivos do Access, porque às vezes tu queres produzir uma cartografia em que os dados já estão armazenados no Access. O software de sistema de informação geográfica tem que poder abrir arquivos do Excel, ficheiros do Excel, estes e os outros ficheiros. Os softwares de sistema de informação geográfica, por mim, já tinham que ter, a maioria, a capacidade de abrir arquivos SDF, que são arquivos geoespacial da Autodesk. Até agora ainda não conheço um outro software que abre ficheiros geoespaciais, a não ser que tu instalas uma extensão que possa ler esses ficheiros, por exemplo, dentro do ArcGIS, dentro do MapInfo ou dentro de um outro software de sistema de informação geográfica. Existe uma extensão que é o FME, né? Tu instalas dentro do software de sistema de informação geográfica, que te possibilita então abrir muitos tipos de ficheiro que alguns softwares de sistema de informação geográfica ainda não conseguem abrir. Os softwares de sistema de informação geográfica, falando de interoperabilidade, tem que poder abrir bases de dados Oracle, tem que poder abrir base de dados SQL Server, tem que poder abrir base de dados MySQL e tem que poder abrir base de dados PostGIS. O PostGIS é uma base de dados, na realidade, que é uma extensão integrada dentro do PostgreSQL. O PostgreSQL é uma base de dados grátis que atualmente está a ser muito utilizado por várias indústrias que produzem sistemas de informação geográfica ou que produzem também bases de dados convencionais. Por ele ser grátis, então há muita facilidade de você poder ter o próprio software. Os softwares de sistema de informação geográfica, falando em interoperabilidade, para além de poderem ler os ficheiros que eu mencionei, vetoriais anteriormente, e as bases de dados e outros tipos de ficheiros, também tem que poder ler arquivos em formatos raster. Raster pode ser em vários formatos, como JPG, JP2, TIFF, GeoTIFF, por aí adiante. Os softwares de sistema de informação geográfica têm que poder ler serviços web nas extensões WMS e WFS. Na realidade, a vantagem do software poder ler este tipo de ficheiro é que facilita a pessoa que vai produzir o sistema de informação geográfica poder ir buscar fontes em outras instituições. Portanto, um software de sistema de informação geográfica tem que poder ler, conforme eu disse anteriormente, dados SQL. Tu simplesmente vai clicar no botão e abres o arquivo, ainda se ele tiver em uma base de dados geoespacial, né? E são quarteirões, tu abres os quarteirões normalmente. Se ele tiver georreferenciado, basta fazer a conexão, a integração, abres normalmente. Todos os softwares de sistema de informação geográfica abrem arquivos shapefile. Portanto, vamos supor que a IPAL tem o shapefile das tubulações de uma determinada zona e tu tens que conceber um projeto de abastecimento de água desta zona. Se tu fores para a IPAL e eles poderem disponibilizar essa informação, tu no software de sistema de informação geográfica abres simplesmente, sem precisares tu a vetorizar. A vantagem de você ter essas informações de fontes oficiais, né, reduz mais os erros do teu projeto. Logicamente que tu também tens que fazer um controle de qualidade das informações que tu vais recebendo. Software de sistema de informação geográfica, se poderem abrir ou têm que abrir arquivos Excel, o Excel geralmente é uma planilha em que você armazena também muita informação e vamos supor que essas informações têm dados dos quarteirões, vamos supor os códigos dos quarteirões e tu precisas visualizar o código dos quarteirões no teu mapa. Basta fazer uma integração e fazer um join entre a tabela de atributos dentro do software sistema de informação geográfica e tem que existir um campo na tabela do sistema de informação geográfica e na folha do Excel igual, idêntico, né? Vamos supor que o número dos quarteirões também está identificado na folha do Excel, né? Está identificado na folha do Excel, está identificado um campo também na tabela de atributos. Tu juntas, fazes o join, diz que este campo dos números dos quarteirões no Excel
tem que se fazer, tem que se juntar com o campo do número de identificações na tabela de atributos no software de sistema de informação geográfica. Então ele faz o join e todo o restante das informações existentes noutros campos, noutras células, serão possíveis visualizar dentro do software de sistema de informação geográfica. E a partir daí tu pode rotular os quarteirões com relação às informações, todos os valores todos existentes na folha do Excel. Então, alguém pode fazer um zoneamento num tipo e salvar em extensão ArcSDE. O software de sistema de informação geográfica já disse que tem que poder abrir dados geoespaciais. Logo, tu simplesmente abres e consegues ter o zoneamento da mesma zona. Isto é, tu estás a produzir uma cartografia ou estás a criar um sistema de informação geográfica que não foi preciso tu a fazer todo tipo de trabalho, né? Podes ir buscar informações, por exemplo, no INE, né? No Instituto Nacional de Estatística. Eles têm as suas tabelas, vamos supor, as tabelas do Excel sobre o censo populacional, né? Isto, em vez de você ficar digitalizar mais tudo dentro do software do sistema de informação geográfica, pode fazer simplesmente essa integração. Então, se o software do sistema de informação geográfica tem que poder abrir arquivo raster, né? Que são as fotografias aéreas, as imagens de satélite ou um outro arquivo escaneado, uma carta topográfica em formato digital, tu abres normalmente. Logo, o software de sistema de informação geográfica sem esta capacidade, eu diria que não é um software de sistema de informação geográfica. Quando o software tem a capacidade de interoperabilidade, o que é que nós evitamos? Evitamos conversão e evitamos perca de dados. Até já, até o próximo podcast.